segundo episódio dessa série, e hoje nós vamos falar sobre uma cópia não autorizada com base na biografia de Abrão, que depois se torna Abraão, no capítulo 16 e no capítulo 21 de Gênesis. Amém? Antes de fazer a leitura da palavra, Gênesis capítulo 16, do versículo 1 a 4, depois nós vamos ler Gênesis capítulo 21, do versículo 10 a 12. Mas antes da leitura, eu queria apenas falar com a igreja. Estava vindo aqui para a igreja para cultuar com os irmãos e recebi uma notícia que partiu meu coração. Um irmão muito precioso nosso, da AD Hilário, igreja que eu tive a honra e o privilégio de pastorear por 3 anos, antes de vir para cá, para Emanuel de Dembre, o irmão Cristóvão, um obreiro fiel, que sempre me recebia com um sorriso no rosto quando eu chegava na igreja. Ele tinha uma fazendinha, e indo para a fazendinha dele, lá no Tocantins, um carro desgovernou, bateu e ele morreu na hora, e a irmã Socorro quebrou o braço, a família está inconsolável. E meu coração está dolorido, porque eu não consigo fechar o olho e não lembrar do rostinho dele na porta da igreja, ali com a cadeirinha sentado, olhando os carros, recebendo os irmãos. E Deus fala no meu coração que ninguém sabe o dia da manhã. Ninguém sabe o dia da manhã. O genro dele, o sargento Rodrigues, me disse que hoje foi um dia que ele amanheceu alegre, lavou a garagem, limpou o carro, preparou tudo para ir para a fazendinha. Ele vendia doce de leite, sempre depois da escola dominical. Mas é coisa da vida, amém? Deus é fiel, que Deus console a irmã Socorro, a Patrícia, a Sarinha, o Adriel, o Davi, toda a família dele preciosa para mim. Agosto eu estive lá na casa dele, tirei uma foto, ele ficou muito contente. E vai fazer uma grande falta. Mas há o consolo no meu coração. Eu sei onde ele está. Amém? Eu sei onde o irmão Cristóvão está agora. E é para lá que eu quero ir. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Voltando para a palavra, o nome do sermão dessa noite é Cópia Não Autorizada, que é com base na biografia de Abraão, que trata o perigo de tentar fabricar o que Deus prometeu gerar. O primeiro texto que nós vamos ler está em Gênesis capítulo 16, do versículo 1 ao 4. Aleluia. Acompanhe comigo. Gênesis 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. E assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Agora no capítulo 21, Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 10 até o 12. E disse a Abrão, aqui não é mais Abrão, você vê que tem aqui uma mudança de nome. Ele chamava Abrão, agora é Abraão, porque Deus, quando chega em nossas vidas, Ele muda o nosso nome, segundo o propósito que Ele tem para nós. Amém. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho.
E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Oremos. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, estou mais uma vez, mais uma terça-feira, nesse segundo episódio dessa série Override. Pai, aqui completamente à disposição, na dependência do Teu Espírito, que não saia uma palavra da minha boca sequer, que não seja segundo a Tua vontade e endereçada ao coração da Tua igreja. Senhor, eu bem sei que por mais que eu possa me esforçar neste sermão, o máximo que conseguirei é levar essa mensagem aos ouvidos, porque dos ouvidos ao coração é uma obra específica do Espírito Santo de Deus. Então fale conosco, Senhor. Fale segundo a nossa necessidade individual, mas também fale à comunidade, à igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero só lembrar aos amados irmãos o conceito do que é override. Nós já falamos que é um termo emprestado da engenharia aeronáutica, aonde um sistema interno apresenta uma falha que pode comprometer todo outro sistema, todo o mecanismo, e ele é substituído. Há uma intervenção nesse sistema. E, trazendo aqui para o bojo teológico, override é a intervenção que assume o controle quando o sistema não é mais confiável. Nós vimos que muitas das coisas que acontecem nas nossas vidas têm um override. O Senhor precisa intervir, assumir o controle e resolver a situação, porque se nós formos entregues, deixados à nossa própria mercê, à nossa própria vontade, nós não vamos dar bem, nós não vamos conseguir chegar muito bem. Então, graças a Deus que Deus faz um override, ainda bem que Deus intervém, ainda bem que Deus, na medida dele, assume o controle e não nos deixa passar por provações, não nos deixa sofrer pelas nossas próprias decisões. Você lembra que na terça passada nós trabalhamos a ideia de ressentimento, Diz para você que a ideia, a proposta dessa série é trabalhar sentimentos que são secundários, mas que têm um grande potencial de destruir as emoções, de afetar a vida das pessoas. Então, o sentimento de Caim era ressentimento, a override de Caim era ressentimento. Agora, Abraão, o problema de Abraão, o problema de Sarai é a pressa. Então, essa é a ideia central que nós vamos trabalhar aqui nesta noite. Abraão é chamado de o pai da fé, mas aqui nós vemos que ele poderia ser chamado sem nenhum problema do pai da impaciência. Claramente nós podemos chamar ele do pai da impaciência. Por quê? Porque ele cria em Deus, mas começou a duvidar do cronômetro de Deus, do tempo de Deus, do cronos. Ele cria, ele tinha fé. Abraão era homem de Deus, um grande patriarca. Porém, num certo momento, ele passa a duvidar do tempo de Deus na vida dele. Quando nós tentamos administrar o que Deus promete gerar nas nossas vidas, meus irmãos, nós transformamos fé em ansiedade e promessa em peso. Já reparou isso? Quando nós colocamos no lugar de Deus, pomos a nossa mão aonde deveria ser a mão de Deus, decidimos quando Deus deveria decidir, quando tentamos ser autogestores de nós mesmos, quando decidimos e achamos que nós temos uma inteligência maior, uma capacidade maior, nós podemos fazer melhor por nós, que nós temos muita capacidade intelectual, nós podemos muitas coisas, e é realmente incoerente quando nós olhamos para um episódio igual do irmão Cristóvão. Ele não achou que ia morrer hoje.
Quando ele sai de casa, abastece seu carro, põe a dona Socorro ali naquele carro e faz essa viagem, ele não achou que hoje era o último dia do resto da vida dele. Acabou. Só que o homem, no alto e sublime trono de marfim das suas incoerências, ele acha mesmo que ele é superior ao clima, que ele é superior às pessoas, que ele pode fazer tudo, que ele nunca adoece, que ele nunca falha, que ele nunca erra, não é? E aí ele assume o controle da sua vida. Não existe um lugar pior para estar que é no controle da sua própria vida. E também não existe um lugar melhor para se estar que no centro da vontade de Deus. Então preste atenção nisso. 10 anos havia se passado desde a promessa em Canaã. 10 anos passou. 10 anos. O silêncio de Deus começou a ser interpretado como um barulho de pressa. Ele começou a ver o silêncio como um não de Deus. Ele começou a achar que Deus não falar seria um subterfúgio para ele agir, para a esposa agir. Você percebe disso? O silêncio foi barulhento. Ei, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, olha para cá. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Às vezes o silêncio é barulhento por causa da pressa. Nós queremos pôr o carro na frente dos bois. E não dá certo. O plano não é bem sucedido. E foi exatamente o que Sarai e que Abrão fez naquele momento. A crise aqui não nasce da incredulidade. A crise aqui nasce da impaciência espiritual. Ele não teve paciência para esperar o tempo de Deus para aquele propósito. Ele ficou ansioso. Ei, escute isso, meu amado irmão, minha amada irmã. A ansiedade atrapalha muito. Sabe por quê? A ansiedade parte de uma mente que não confia num futuro com Deus. Ele acha que ele é o autor, dele é o mérito do futuro. E esquece que nós podemos descansar nas promessas do Senhor, porque o nosso Deus, aquele Deus que não dorme, aquele Deus que não falha, aquele Deus que não erra, aquele Deus maravilhoso que é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está acessível a você ontem, hoje e eternamente estará, e pode ficar tranquilo quanto às coisas do teu futuro, do futuro da tua casa, no futuro da tua família, dos teus filhos, na tua descendência. Acalma o teu coração, porque Deus já está lá. Ele já está no seu futuro. Então acalma o teu coração. Você não pode mudar uma vírgula no seu futuro. Você não pode mudar nada daquilo que já foi escrito. Há uma soberania que nos prende às promessas de Deus. E você não pode mudar nada que Ele já fez. As nossas escolhas é semelhante uma locomotiva que anda sobre os trilhos. A locomotiva não pode andar por outros caminhos, a não ser os caminhos pré-determinados pelos trilhos. Ei, olha para cá, meu irmão, olha para cá, minha irmã, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar ao teu coração. A locomotiva somos nós, e os trilhos é a soberana vontade de Deus. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Muitos perdem a fé por não suportar esperar em Deus. Quantas pessoas receberam uma promessa? Quantas pessoas receberam de Deus algo para que elas tenham esperança, mas numa certa altura do campeonato, diante do silêncio dos céus, ela desiste. Quantas pessoas já haviam atravessado mais da metade do rio, já estava chegando do outro lado da margem, mas por causa de impaciência,
toma uma decisão desajustada com a sua fé. Talvez seja ajustada com a sua ansiedade, talvez seja ajustada com o seu próprio querer e a sua própria vontade, mas desajustada de acordo com a vontade de Deus. Ele está quase chegando na margem de lá e, de repente, por causa de impaciência espiritual, ele desiste. Qual seria o caminho mais perto? Continuar nadando e chegar na margem que está próxima, ou voltar lá aonde ele começou a nadar? Tem muitas pessoas que vivem uma vida cíclica, sempre voltando do meio para o começo, porque ele nunca chega no fim. Conhece alguma pessoa assim? Que sempre ele fica do meio para o começo? Ele vai até um certo ponto e ele desiste e volta até o início. Ele vai até um certo ponto, ele desiste e volta até o início. Ei, escute isso da parte do Senhor, meu irmão. Escute isso da parte do Senhor, minha irmã. Deus é um Deus de propósito. Se Deus falou para você que Ele vai fazer, Ele vai fazer, porque é Ele que gera essa fé. O haja está nele. Ele disse: haja luz e houve. Haja separação das porções secas com as porções molhadas. E houve o quê? Separação da terra e das águas. O haja, o poder da criação está nele. Então coisas que hoje não existem podem perfeitamente em instantes acontecer, porque ele pode todas as coisas. Ele não está limitado na nossa vontade, ele não está limitado no nosso querer. Não, ele é um ser outro, todo poderoso, dotado de glória, de poder, de unção, e ele ama o seu povo. E você pode ter certeza que Ele vai cuidar do teu futuro. Não decida coisas permanentes com base em sentimentos transitórios, sentimentos passageiros. Nós temos batido nessa tecla. Não tome decisões precipitadas. Consulte primeiro a Deus. Jejuma, ora, busca na palavra, pondere. Ponderação é muito bom. Ponderação, pão de queijo e café não faz mal para ninguém. Para mim está fazendo mal, por enquanto. Mas normalmente não faz mal para ninguém, né, Aninha? Amém. Aleluia. E é muito importante a gente ponderar, meus irmãos. Tem muita gente tomando decisão errada. Tem muita gente aí, com base em sentimentos, com base no hoje, tomando decisões que podem consignar o futuro dela. Quantas pessoas estão tomando decisões precipitadas com base no hoje? O Espírito Santo orienta a igreja nessa noite que você tome decisões, sim, mas com base naquilo que o Senhor vai te direcionar. Crente toma decisão com os joelhos dobrados. Crente toma decisão lendo as Escrituras, orando na madrugada, jejuando. Crente toma decisão confiando o seu futuro no Senhor. Não é verdade? Glória a Deus. Quem toma decisão precipitada, ainda bem que ninguém de Denver toma decisão precipitada. Aqui todo mundo só decide certinho. Amém? É só outro lugar. Aqui não. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A promessa passa pela prova do tempo. E o tempo não é o tempo do homem, meus irmãos. É o tempo de Deus. Para Deus, um dia pode ser 1000 anos, 1 milhão de anos, e pode ser um segundo. Para nós, não. Nós temos que cumprir o Cronos. Amém? 60 segundos, 60 minutos, e vai. 24 horas e segue o implexo. Mas Deus não. Deus, Ele é um ser outro, e que domina toda a dimensão do espaço e do tempo. Glória a Deus por isso. Aleluia. A primeira coisa que eu quero que você aprenda nesse sermão, uma cópia não autorizada, uma cópia que não deveria acontecer, mas por causa da pressa de Abraão, acontece. Vamos trabalhar 5 pontos rápidos, mas que tem o poder de grande edificação na sua vida, amém? Está pronto para anotar? Coraçãozinho está aberto, amém? Pronto? Posso pôr a bala na agulha? Então vamos à primeira pedrada aqui, amém? Quando a promessa vira um incômodo. Olha o que diz Gênesis 16, 1. Gênesis 16, 1.
Ora, Sarai não lhe dava filho. Sarai não podia gerar. Em outras palavras, Sarai era estéril. Naquele momento, naquela idade, naquelas circunstâncias, dentro da missão a qual Deus havia confiado ao seu esposo, esse era o cenário. Um cenário que não era agradável a Sarai, mas era um cenário crítico. E quando Deus faz a promessa, 10 anos se passam. E a promessa passa a ser um incômodo. Porque muitas das vezes o silêncio de Deus nos incomoda. Sim ou não? Mas Deus prometeu. Deus falou que ia fazer. Deus disse que ia acontecer isso. E por que não acontece? Ei, escute isso, meu amado irmão e minha amada irmã. Toda promessa passa pela prova do tempo. É na prova do tempo que Deus vai te dar músculos espirituais e emocionais para suportar a bênção. Não adianta Deus te abençoar hoje e você transformar essa bênção em maldição. Tem pessoas que quando são prósperas, quando prosperam, elas abandonam aquilo que deveria continuar seguindo, que é o caminho do Senhor, que é as coisas do Senhor, que é a cultura do céu. Não é verdade? Então, é o contrário. Às vezes esse incômodo, essa impaciência, eu transformo numa bênção em uma maldição. O texto não acusa Deus de falha, mas ele revela aqui um vazio biológico e emocional. Biológico porque ela era uma mulher com a idade avançada. Isso era um problema biológico. E emocional, ela estava abalada por não poder gerar. A mulher tinha um valor social no Oriente Próximo. Ela valia como ela poderia gerar. Então, estava diretamente associado o gerar com valor social. Então, a mulher que era estéril era uma mulher que poderia ser trocada. O homem poderia casar novamente e arrumar outra mulher. Então, olha a situação de Sarai nessa situação. Ela está arrasada, porque o biológico dela não pode gerar. E o emocional dela está em frangalhos. Em frangalhos. Sabe uma coisa que eu aprendo com esse texto, meus irmãos? A espera expõe limites que muitas vezes nós não gostamos de encarar. Não é? Ele coloca um limite em você que normalmente você não gosta de encarar. E é todos nós. Quando uma coisa começa a demorar demais, fala, será que deu algum problema? Mas já era para ter acontecido, já era para ter ligado, já era para ter chegado um e-mail, já era aqui para a pessoa ter me mandado um text. Meu Deus, será que... Ei, preste atenção, deixa o Espírito Santo ministrar ao teu coração. Sarai estava numa situação crítica. A promessa tinha virado um incômodo na vida dela. Porque passou 10 anos, a idade pesava e o emocional dela não estava ok. Então o que Sarai faz, querido? Sarai, ela vai para um lugar muito perigoso, que muitos de nós vamos. Ela vai para um lugar de silêncio. Ela vai para um lugar onde ela se fecha. Ela vai para o lugar onde as nossas promessas parecem já estar mortas. Ela vai para este ambiente, para este lugar. Imagine, minhas irmãs, se coloquem no lugar de Sarai. Imagine ela ali, olhando o berço das outras crianças da tribo. Imagina ela indo num chá de bebê, olhando uma mulher gestante, outras com criança no colo, e ela já com a idade avançada e não podendo gerar. Você já imaginou isso, meus amados irmãos? Como que ela se sentia? O útero dela chorava, porque o que ela mais queria era dar luz a um filho. Escute isso. Tem muitas irmãs, muitas mulheres sofrendo porque não pode gerar. Elas estão arrasadas porque não pode dar luz a filhos.
Estão com os sentimentos destruídos por causa disso. E Sarai estava abatida, eu não sei. Talvez o seu problema não é Gerar, mas seja outro problema que está consumindo as suas forças. E você está num lugar de desesperança. Um lugar que até as promessas te incomodam. É um lugar tão dolorido que até as promessas de Deus te faz calos. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. É muito duro você mandar uma mensagem como essa, falar uma mensagem como essa para quem está no deserto do ainda. Ainda chegará a minha vez, ainda o louvarei, ainda serei visitado, ainda verei a glória do Pai na minha vida, no meu casamento, ainda prosperarei, ainda verei meus filhos sarados, ainda verei meu casamento reestruturado e transformado. Ela estava ainda neste lugar do deserto do ainda não. Ainda não tinha acontecido nada. E ela se abala. Porque escute isso, meu amado irmão, escute isso, minha amada irmã. A promessa não cumprida testa nossa perseverança mais do que a nossa fé. Te falando. Quando você tem uma promessa e ela não se cumpre, aquilo vai te angustiando, vai tirando a sua paz. Segundo ponto que eu aprendo com esse texto. Quando a promessa passa a ser gerenciada. Olha o que diz Gênesis 16, capítulo 2. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem pedido, toma a minha serva. Preste atenção nisso, meu amado irmão, minha amada irmã. Sarai não nega a Deus. Ela não está negando a Deus aqui no texto. Sarai, ela tenta ajudar o método de Deus. Ela se coloca em uma condição de ser superior a Deus, conselheira de Deus. Sarai, ela desloca o Criador do papel de Senhor para ser apenas um consultor. Ela esquece quem Deus é. Ela esquece o que Deus pode fazer. E ele deixa de ser Senhor, ser Criador, para ser apenas um elemento de consulta. Sarai faz isso. Eu fico até aqui imaginando, meu irmão, Abrão e Sarai se reunindo ali para resolver o rumo da humanidade, né? E eles conversando ali para resolver o mundo da humanidade, e ali questionando Deus, ainda não resolveu nada. E aí na oração deles, eles fariam o seguinte: Senhor, faça a tua vontade. Senhor, faça a tua vontade. Mas me permita uma sugestão. Já preparei aqui um roteiro, um contrato, preparei aqui um plano B, Senhor. Faça a sua vontade, mas se não der certo, eu tenho uma saída. Se não der certo, eu tenho para onde recorrer, não é verdade? Escute isso. A pressa é uma forma sofisticada de incredulidade, meu irmão. Quando você está com pressa, você decide por si. Tem muitas pessoas que decidem por si e esquecem de decidir pela esposa, decidir pelos filhos, para o bem comum do lar. Ei, em nome do Senhor Jesus, olha para cá. Deixa o Espírito Santo de Deus no seu coração. A pressa, ela é uma inimiga da família. Quantas pessoas que estão com pressa não estão vendo a infância dos seus filhos passarem? Ei, pais, mães, olha para cá. A infância dos seus filhos é passageira, logo eles irão embora. E você está com tanta pressa, com tanto ativismo, com tanta coisa para fazer, e esqueceu daquilo que realmente é importante. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar ao teu coração. Essa pressa é o orgulho disfarçado de responsabilidade. Já viu isso? Orgulho disfarçado de responsabilidade. Se eu não fizer, nada acontece. Já viu? Sabe o que é, pastor? Se eu não fizer, vai ficar do jeitinho que está. Ei, querido, escute. Ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível, meu irmão. Então, em nome do Senhor Jesus,
tira o pé do acelerador, tira o pé do assoalho, amém? Eu falo assoalho porque nós tínhamos uma casa de recuperação e ela tinha uma Kombi, né? E nós chamávamos ela de ungida, porque todo jeito que eu tentei reformar o motor dela não deu certo. Então nós passávamos em Goiânia, no Ceasa, nos lugares de doação, e onde ela chegava, ela deixava uma pocinha de óleo. Era muito crente a nossa Kombi, amém? Aleluia, ela ia ungindo o Goiânia inteiro. Então nós chamávamos ela de ungida, né? E ela tinha um problema no diferencial, né? Um diferencialzinho que você tinha que dar duas voltas no volante para ela virar um pouquinho à esquerda para a direita, né? Então você ficava assim e assim, né? Assim e assim. Ela bateu 4 vezes no mesmo lugar. Na quarta vez, eu falei, não arruma mais não. Não arruma mais não. Já bate no barranco, já ia para o barranco, encostava no barranco. Ela não parava. E quando nós falávamos disso, eu lembro agora que eu ia dirigir a Kombi, e quando você ia frear, o freio era para baixo, e aí você batia o pé na suara, bombava para ver se parava a Kombi, né? E depois descia os meninos correndo e colocavam uma pedra em cada lugar, né? E eu falei, meu irmão, traz uma corda também, que se a pedra não der certo, nos amarra essa Kombi numa árvore, nos desce. Amém? Aleluia. Então eu imagino, meu irmão, que muitas vezes nós precisamos tirar o pé do acelerador, andar mais calmos, fazer as coisas ponderadamente. Não é verdade? Você precisa refletir. Tem muitos de nós aqui que tem mais passado que futuro. Não justifica tanta correria. Não justifica buscar tanto. Tem muita gente aqui nos Estados Unidos que deixa aqui o couro por conta de dinheiro. Troca couro em dólar. Troca couro em hora trabalhada. Aí ele chega no Brasil, quando fala, cadê o couro? Aí ele tem que trocar o dólar em couro. O couro aqui é a saúde, querido. Então, em nome de Jesus, tem tempo para tudo. Tem um jeito correto de fazer tudo. Seja equilibrado nas suas relações, principalmente nas relações com o dinheiro. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Interpretar o silêncio de Deus como permissão para agir por conta própria é o início da desobediência. Quem corre na frente de Deus tropeça na própria pressa. É isso. Não corre na frente de Deus, não. Não corre. Ande no seu tempo. Espere o tempo de Deus, porque a promessa de Deus vai chegar. A bênção de Deus vai chegar. O alívio, o escape, a cura, a recompensa virá. Acalme o teu coração, porque a bênção está chegando. Tem algo acontecendo, querido. Tem uma bênção sendo gerada nos céus para a sua casa. Ei, em nome de Jesus, como Daniel, espere mais um pouco. Espere 21 dias. Se não der, espere mais 21 dias. Mas nunca deixe de orar. Nunca perca as esperanças. E nunca abandone as promessas de Deus. Amém, meus irmãos? Deixe o Espírito Santo ministrar o teu coração. Sempre que tentamos ajudar a Deus, estamos assumindo que somos melhor do que Ele. Toda vez que eu tento ajudar a Deus, eu sinalizo isso para o céu. Eu sou melhor. Eu sei mais. Eu entendo mais. Ei, escute isso, meu irmão, minha irmã. Nós não sabemos nada. Nós somos frágeis. Somos o vermezinho de Jacó. Nós não conseguimos administrar nós mesmos. Você não consegue hoje dar voz de comando para uma célula do seu corpo. Você não consegue ter determinismo em nada. O que você tem foi Deus que permitiu. Até o corpo que você tem foi Deus que te deu. Você não comprou esse corpo. Você não montou esse corpo. Se bem que tem gente montando corpo aí. Frankenstein, amém? Aleluia. Glória a Deus, amém? Jeová está explicando aí. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Terceiro ponto. O perigo do atalho que funciona. Gênesis 16, de 3 a 4. Vou resumir aqui. E ele possuiu Agar, e ela concebeu. Repete comigo, concebeu. Sabe o perigo desse ponto? É que o plano deu certo. O plano humano de Sarai deu certo. Agar engravidou,
E é exatamente aqui que mora o perigo. Sucesso visível não é evidência de forma alguma de aprovação divina. Escuta isso, sucesso visível não é evidência de aprovação divina, querido. Escute isso. O dinheiro, ele serve a uma regra básica. O dinheiro serve para abençoar você, sua família e aqueles que necessitam e que precisam. O dinheiro, ele só serve para uma coisa, para generosidade e para abençoar pessoas. O dinheiro, quando é para posse, o dinheiro, quando é usado como troféu, ele não cumpre o propósito bíblico para ele. O dinheiro, ele exerce um papel de generosidade. Todas as pessoas bíblicas que tiveram dinheiro, eles desempenham um papel de generosidade, porque prosperidade é algo que Deus dá para todos, riqueza não. O que é, pastor? Diferencia prosperidade e riqueza. Prosperidade é a ausência de necessidade, a ausência de falta. É quando Deus cuida de você. É quando você trabalha, tem um dinheirinho, paga energia, tem uma casa, tem um carrinho, põe o combustível, tem uma comida, e de repente você vai ganhando, trabalhando um pouquinho mais, estudando um pouco mais, e Deus vai prosperando. Você tinha só um carrinho de $2.000, agora está um de $4.000, quando você vê, você está um de $10.000, morava de aluguel, e de repente Deus abençoa, e você compra a sua casa própria, trabalhava para os outros, quando você vê, você tem seu próprio schedule, quando você tem sua própria companhia, isso é prosperidade. Significa que Deus vai acrescentando, e não deixa nada faltar na sua vida. Quem é próspero aqui? Aí, põe no coração, assim em nome de Jesus, eu sou próspero, amém? Aleluia, Deus tem cuidado de mim. Prosperidade é quando Deus cuida de mim nas minhas necessidades. Nada vai me faltar, amém? Nada vai faltar na sua casa, a doença não vai chegar no teu lar, o inimigo não vai tirar as suas posses, porque o Senhor prospera o seu caminho, amém? Mas riqueza não é assim. Riqueza Deus dá como um dom. Tem pessoas que têm o dom da riqueza, ele fica rico, não é verdade? Ele fica rico. Só que tem alguns perigos na riqueza. O próprio Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino. Por quê? Porque o dinheiro rivaliza com Deus. O dinheiro rivaliza com Cristo. O dinheiro rivaliza com as prioridades. O dinheiro coloca a pessoa em um lugar de cheque e as decisões são contaminadas, porque tudo que ele faz, tudo que ele decide, todas as suas emoções são pautadas no valor do dinheiro. Não é? Primeiro Deus, depois a família, não é? Depois os amigos, depois as coisas, não é? Não, ele inverte essa escala. Ele coloca o dinheiro sobre todas as coisas, até acima de concorrência, mamon. Então, escute isso, em nome de Jesus. O plano humano deu certo, Agar engravidou, mas é aqui, querido, é aqui que nós temos o problema. O sucesso não santificado é um laço que pega muito crente. Escuta isso. O seu sucesso, o sucesso do homem de Deus, da mulher de Deus, tem que ser santificado. É isso. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Você representa Cristo na terra. A igreja é a agência evangelizadora de Cristo na terra. Nós somos embaixadores das obras de Cristo na terra. Eu represento Jesus. Então pega bem eu dar um golpe no irmão. Pega bem eu comprar e não pagar. Pega bem eu não pagar o imposto. Pega bem eu furar o sinal. Pega bem eu fazer uma coisa que é errada e querer que Deus me abençoe. Como era feito em Brasília, eu pego lá $50 mil de propina e vou lá para o pastor, pastor, abençoa, olha que Deus me deu aqui, glória a Deus. É a mesma ótica do ladrão que rouba você e depois vai na igreja, Deus, abençoe aqui meu trabalho é roubar. Deus abençoa? Não, porque Deus abençoa o que é correto aos olhos dele. Glória a Deus.
Escute isso, meus irmãos. Escute isso da parte do Senhor. Atalhos geralmente dão resultados rápidos, mas nascem fora da promessa. Não escolha atalhos na sua vida. Siga os processos. Processo demora mais, mas te dá segurança. Evite os atalhos. Evite as más companhias. Evite as más conversações. Evite as pessoas que te distanciam de Deus. Tem muita gente que quer distanciar você de Deus. Tem um esforço muito grande da igreja para trazer o povo do secular para o sacro. E tem muita gente tirando o sacro e levando para o secular. É muito importante que você ouça isso da parte do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ficar atento a esse tipo de comportamento. Não há sucesso sem Deus. Não há sucesso verdadeiro sem Deus. Não adianta você ter milhões na conta e não ter paz. Não adianta você dormir no melhor quarto, numa king size, e não ter sono. Viver sob a ditadura do império dos calmantes. Não adianta você ter o melhor carro e não ter alegria para dirigi-lo. Não adianta você ter uma mesa de 12 lugares e os seus filhos não sentam nela. Não adianta você achar que ganhando dinheiro você vai conquistar o mundo. Ei, você age como um louco, meu irmão. Você não conquista o mundo com dinheiro, você conquista o mundo com Cristo. É só Ele que muda. Se é para Jesus, pode ser mais alto, amém? Palmas para o Jesus, para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Sucesso sem Deus é um grande fracasso. Escute isso. Já vi homens ricos, pobres, e já vi homens modestos, milionários. Já vi. Hoje eu vi, quando eu liguei aqui para a Patrícia, o choro de um pai que criou uma família vendendo doce de leite. Isso é dignidade. Trabalho dignifica o homem. Não importa o trabalho. Não importa. Vendendo docinho de leite na porta da igreja e na feira. Vendendo galinha caipira. Formou os filhos. Está formando o neto. Não é? Talvez não tinha tanto dinheiro, mas é um homem mais rico que eu conheci. Um homem que faz falta. Homens assim faz falta, amém? É um homem que até a presença dele, ela é computada, ela é somada, ele chega, todo mundo quer que ele esteja presente. Meu avô, quando ele faleceu, já vai fazer 17 anos. Até hoje, a minha avó, minhas tias e nós não sentamos na cadeira dele e não comemos no prato dele. Porque nós temos tanta honra, tanta consideração, que mesmo ele não estando aqui, a presença dele é muito forte. Deus tem algo para você, para a sua vida. Viu, meus irmãos? Deus tem prosperidade e bênção, mas não é a qualquer preço. Sucesso sem Deus é um grande fracasso. Nem tudo que funciona carrega a assinatura de Deus, meus irmãos. O dar certo aos olhos dos homens pode ser o início de um pesadelo espiritual. Conheço muitas pessoas que, ao ganhar dinheiro, ao estudar, ao focar no dinheiro, se desviaram completamente da obra de Deus. Pessoas crentes, santos homens e santas mulheres de Deus, que foram para um outro lado e que não conseguem mais voltar, não conseguem mais ter paz na sua fé, não conseguem crer, não conseguem ter mais um cristianismo puro e simples, porque foram contagiados. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar teu coração, querido. Resultados rápidos sempre cobram um preço depois. Escuta isso. Tem muita coisa que o diabo toma com a mão, dá com a mão e toma com a outra. Quarto ponto, caminhando para o fim. O conflito permanente da cópia, com base em Gênesis 21. Já mudei agora do capítulo. Versículo 9 e 10. Ismael zombava. Repete comigo. Ismael zombava. Glória a Deus. Ponha fora esta serva e seu filho. Anos depois, o atalho cobra seu preço, meus irmãos.
Ismael, o que nasceu da carne, você lembra? Zomba agora de Isaac, que é o que nasceu da promessa. Escute isso. As nossas escolhas têm sabor amargo, têm consequências amargas, quando nós fazemos ela de forma precipitada, temos pressa. Se coloque agora no lugar de Abraão, ter que despedir do seu filho Ismael. Se coloca no lugar, coração rasgado, meu irmão. Um erro do passado agora lhe cobrando a promessa do presente. Quantas vezes nós tomamos uma decisão errada, fizemos uma decisão errada e estamos pagando o preço. Uma escolha errada de uma pessoa para casar, uma escolha errada de um namorado. Ei, escute isso, meninas, em nome do Senhor Jesus. Menina de Deus namora com menino de Deus. Menino de Deus é menino que vai na igreja, que anda com Deus, que se parece com o povo de Deus. O menino de Deus é como ovelha, não lobo. Amém? Porque a ovelha faz bé, o lobo mostra as garras. Então, em nome do Senhor Jesus, e escute isso, meninas. Princesa quer um príncipe, mas um príncipe também quer uma princesa. Amém? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar ao teu coração. O pecado sempre cobra manutenção. O erro inicial exige energia constante para ser administrado. O que nasce da carne não desaparece quando a promessa chega, meu irmão. Não desaparece. Ele permanece para competir e zombar. Sim ou não? Quantas vezes eu tenho atendido pessoas em muitos lugares, uma traição, uma decisão errada, um filho de outro relacionamento, uma coisa que aconteceu e que dia e noite intriga essa pessoa, tira a paz, uma decisão financeira errada. Eu conheci um policial, amigo meu, eu acho que ele não era muito bom de matemática não, porque chegou um pessoal do sul, não era parente seu não, né, Jeff? Esse pessoal do sul não é, Jeff? Não é não, né? Era, né? Ah, era. Amém. Chegou um pessoal do sul em Goiânia, vendendo umas galinhas gigantes, chamadas avestruz, amém? Uns ovão desse tamanho, isso é ovo de Páscoa. E aí, cara, policial, caveira, ferroado, chegou lá um dia, falou aqui, eu era sargento na época, sargento, fiz um negócio da China. Falei, o que foi? Vem aqui no meu carro. Nós chegamos no carro dele, ele estava com 6 ovos de avestruz. Olhei para aqui, o que é isso? Ovos de avestruz. Isso aqui é o ouro agora, é o ouro. Isso aqui quando eclodia aqui, e aí começou a fazer conta de avestruz. Eu olhando, que loucura, gente, que loucura. E escuta, Goiânia inteira foi para Avestruz Master. Começou a cobrar avestruz. E aí a gente carregando ovo, ia carregando avestruz, trocou os cachorros por avestruz. Você imagina a cidade andando com avestruz, né? Andando com avestruz. E de repente o que acontece? Era uma grande pirâmide. O negócio fale. O meu amigo não suportou. Policial há muitos anos, vendeu a casa de morar, tirou o dinheiro de pagar a faculdade dos filhos e colocou no Avestruz Master com a promessa de ganhar 35% por semestre. E o pessoal pega o dinheiro e some. Anoiteceu e não amanheceu. Quando ele vê aquilo, ele corre atrás. Não tinha jeito de recuperar o dinheiro, pastor. Ele chega no quartel, entra dentro do banheiro, pega a 9mm, põe no queixo. Pecado cobra. O erro, ele vai competir e zombar de você. É por isso que nós temos que vigiar e orar. Sarai brincou de Deus no capítulo 16 e colheu um conflito geracional no capítulo 21. Nossas decisões precipitadas ecoam para a eternidade, meus irmãos. Ecoa por toda a eternidade.
A carne e o espírito são princípios opostos. Onde um governa, o outro vai reagir. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Essa verdade é tempo de override. O Senhor está ministrando aqui. O Senhor quer ministrar. Decisões erradas podem ser substituídas por decisões certas. E a primeira decisão que você tem é caminhar com Deus. É consultar a Deus. É voltar a acreditar na promessa. Talvez tentaram te tirar os seus sonhos. Tentaram falar que você não vai conseguir, que você não vai romper, que você não vai adiante. Talvez tentaram te vender a ideia de que você precisa de muito mais do que você precisa para ser feliz. Ei, ouça isso em nome de Jesus. Se você tiver o que comer e um radinho para torcer para o Palmeiras, está bom demais. Aleluia. Amém. O que passar disso, Luciana, é lucro. Amém. Está sobre as pernas? Glória a Deus. Porque as suas pernas é a oração de quem não tem pernas. Tem um teto sobre a sua cabeça? Glória a Deus. Porque é uma oração de quem não tem teto sobre a cabeça. Tem família, filhos? Glória a Deus. Porque Deus te transformou em uma pessoa fecunda, próspera e abençoada. Ei, o Senhor tem cuidado de vós. O Senhor tem prosperado o seu caminho. O Senhor tem dado ordem aos anjos dele para abençoar a sua casa, a sua família, a sua parentela. Ele tem cuidado de você. Nada tem faltado. Ele é generoso e bom em todas as coisas. Esse Deus não falha. Esse Deus não se corrompe. Esse Deus não se engana. Esse Deus ama e cuida do seu povo. Em nome de Jesus, pare de gerar Ismaéis. Como é que eu falo Ismaéis? Não dá, né? Ismaéis, ficou meio feio, né? Ismaéus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pare de gerar isso. Em nome de Jesus, que você possa ser uma pessoa diferente. Pare de gerar cópias falsificadas. Pare de gerar cópias não autorizadas. Uma hora, esse problema vai bater a sua porta. Essa decisão errada. Essa escolha errada. Essa decisão na pressa. Ei, em nome de Jesus, isso é um override que precisa agora da intervenção e do controle de Deus. Se você decidiu precipitado, é hora agora de pôr a mão na consciência, de orar, de buscar a direção de Deus. O Senhor diz que todo aquele que se arrepende, há o perdão. Todo aquele que busca a face do Senhor, a encontrará. Porque está escrito, aquele que pede e que busca, encontrará, meus irmãos. O Senhor está no comando e no controle da sua vida. O Senhor está no comando e no controle do seu casamento, da sua família. Em nome de Jesus, é tempo de ponderar. É tempo de não tomar decisões precipitadas. É tempo de não fazer cópias não autorizadas por Deus, porque só Deus tem poder de gerar. Ei, escute isso, a promessa passa pela prova do tempo. Escute, mais cedo ou mais tarde, Deus vai te abençoar. Não é mesmo, Maria? A Maria é uma prova disso. A Maria Pitorelli é uma prova disso. Ela buscou a face do Senhor, o que era improvável. Aconteceu. Deus a abençoou. Deus derramou sobre a vida dela uma graça. Porque é isso que o Senhor faz. Não se esqueça das promessas de Deus. Não se esqueça que o Senhor é poderoso. Ei, promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Vai acontecer na sua vida, amém? Vai acontecer. Fica sobre os pés. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui. Glória a Deus. Vamos ficar sobre os pés. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, põe a mão no seu coração, vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ministrar agora, em nome de Jesus. Quero ministrar agora no coração do teu filho e da tua filha, nessa hora. Talvez está passando aqui por uma consequência muito grande
de uma decisão errada no passado. Está sofrendo por causa das escolhas. A promessa passou a ser um incômodo na vida dele, na vida dela. Pai, em nome do Senhor Jesus, ministra agora, Senhor. Assume o controle daquilo que não está dando certo. Pai, eu quero invocar o Teu nome agora. Tu és Jeová Nissi. Tu és Elohim. O Senhor é o nosso Deus, o Deus da provisão. O Deus que cuida do seu povo. É o Deus que abençoa, é o Deus que faz de novo. É o Deus que transforma vidas. É Deus que muda sorte. Amém. A palavra de Deus diz que todos aqueles que chegaram até Jesus receberam